Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela proteção do Teu Espírito, que guarda e cuida a Tua palavra. Nós entregamos, ó Senhor, nas mãos do Teu bendito Espírito Santo, esta palavra de valor eterno. Que o Teu Espírito possa, mais uma vez, dar o entendimento adequado da Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, a compreensão correta da mente e do coração do nosso Pai. Também revela Cristo aos nossos corações. Revela, Senhor Cristo, a Sua obra, a Sua pessoa. Revela, Senhor, a realidade espiritual da palavra viva de Deus, do Verbo encarnado. Manifesta pelo Teu Espírito, ó Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Guarda, ó Senhor, nossas mentes durante esse tempo de meditação e reflexão da Tua palavra. Protege-nos, ó Senhor, de nós mesmos. Guarda os nossos sentimentos. Administra, ó Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade. Que possamos, ó Senhor, seguir conforme as Tuas demandas, os Teus intentos, ó Senhor, para conosco e para com esta Assembleia. Pedimos, ó Senhor, a Tua direção. E pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e capacite-nos para falar a Tua palavra. Que ela continue, Senhor, ao passar por nós, ela continue sendo pura, perfeita, como ela é, e santa. Que a nossa vida não altere, ó Senhor, a Tua palavra. É o que nós te pedimos para esse tempo. Edifica-nos, ó Senhor, conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos falado da importância da nossa mente ser guardada e renovada pela palavra de Deus. A mente é um caminho de bênção, mas a mente é um caminho de maldição. A mente é um caminho de edificação da casa de Deus, mas é um caminho de ruína. Para nós, os filhos de Deus, a mente será muitas vezes um campo minado de batalha. Ou nós iremos guardar a palavra em nosso coração, para que nossa mente seja preservada e que a nossa mente seja renovada. Ou então, corremos o risco de ter uma vida cristã inadequada e vivermos uma vida pior do que aquela que vivíamos no mundo. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Que a nossa mente seja cativada pelo próprio Cristo, mas que ela seja levada a um desejo de obediência na palavra de Deus. Porque só assim todo o levante, todo o sofisma, tudo aquilo que é contrário, porque sofisma significa isso,
aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em outras palavras, aquilo que brota muitas vezes no nosso coração, no nosso sentimento e também na nossa mente, por ela não ser renovada, ela se levanta e ela mesma se opõe contra o conhecimento da vontade de Deus. Isso brota da nossa própria mente, ainda não transformada, porque ela não está totalmente renovada. Então, o caminho seguro para nós é a meditação na palavra de Deus. É guardarmos as instruções de Deus. Porque, irmãos, salvo por Ele, nós já fomos. Resgatados, nós também já fomos. Escravo do pecado, nós não somos mais. Nós fomos libertados do pecado, para que possamos servir a um Deus vivo e em plena liberdade. Mas há uma mente que ainda não está totalmente renovada pela palavra de Deus, levando cativo todo o pensamento a Cristo, mas a obediência a Cristo. Gostaria de passar alguns versículos com os irmãos, que já foi considerado, no assunto que estamos falando sobre. Nós vamos passar por 4 porções na palavra de Deus, que estão ligados ao assunto que estamos compartilhando já há um longo tempo, a respeito do altar, a respeito do caminho da cruz. Porque vida de altar significa o caminho da cruz. O caminho da cruz significa vida de altar. Então eu quero passar com os irmãos de novo 4 aspectos do caminho da cruz. E quero também pré-anunciar aquilo que o Senhor já tem pesado ao meu coração, assim que encerrarmos esses 4 aspectos, porque o Senhor já deu um caminho. Só que esse caminho que nós iremos meditar juntos aos domingos, serão necessário mantermos pelo menos na nossa lembrança, na nossa memória e também no nosso coração, esses 4 aspectos do caminho da cruz. Nós iremos seguir, assim que concluirmos esses 4, já que nós estamos ainda no segundo, não gastarei tanto tempo nos 2 últimos, e sim, demos maior importância nesse segundo aspecto, o apego ao mundo. Mas todos eles serão importantes para o assunto que nós seguiremos. Então eu vou ler com os irmãos e vou já ler um versículo que está relacionado àquilo que iremos partilhar e fazer logo uma correlação do caminho da cruz e aquilo que iremos compartilhar de maneira aí prática e viva no que concerne à vida coletiva de uma assembleia. Então vamos fazer isso novamente. Os versículos são conhecidos, já foram lidos, serão relidos novamente, porque a nossa memória, para as coisas de Deus, ela é curta, mas para as coisas do mundo, ela é boa, né? Esquecemos as coisas de Deus, mas lembramos rapidamente as coisas do mundo. Até aquelas bobagens que você fazia de infância, brota na sua mente como se tivesse acontecido ontem. Mas aqueles versículos meditados semana passada, já vagaram há muito tempo, né? Isso mostra o efeito da queda sobre a nossa mente. Por que aquelas coisas de 10, 20, 30 anos atrás brotam como se fosse viva? E por que as coisas de Deus, elas morrem em questão de uma semana? Porque a nossa mente foi afetada pelo pecado. Então a mente é uma porta de edificação ou é uma porta de ruína? Uma porta de bênção ou uma porta de maldição? Então, Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus capítulo 10, verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno
de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então as expressões que se repetem em todos os versículos que vamos ler, é essa do versículo 39. Então quem acha sua vida, perdê-la-á. Ele está falando de vida natural e vida zoe, vida de Deus. Se queremos viver a nossa vida, então não provaremos da vida zoe de Deus, na nossa experiência. Se queremos viver a nossa vida, como podemos provar da vida zoe de Deus? Ou iremos conquistar tudo que nós temos por ambição, ou nós não iremos provar da vida gloriosa do nosso Deus. Então, nessa primeira porção, nesse primeiro aspecto que nós já meditamos, em que sentido nós iremos perder a nossa vida para ganhar a vida de Deus, a vida zoe? Não estou falando de salvação, estamos falando de uma experiência da vida que já temos. Nós já temos a vida zoe dentro de nós, a vida de Deus. Mas como podemos provar dessa vida na nossa experiência? Então aqui o que é? Os afetos ou apegos naturais, ou as afeições naturais. Pode ser um grande impedimento para isso. Nós já falamos então sobre isso. Então guarde isso, pelo menos desta maneira. Porque a chave aqui nós já falamos que é a questão de amar mais. Não é a questão de colocar nossos relacionamentos abaixo, mas é amar mais. É possuir mais apego e afeição ao nosso Senhor. Porque só assim amaremos os nossos amigos, os nossos parentes, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos netos e por aí vai. Na medida que nós amamos a mais o nosso Senhor. Então, esse primeiro aspecto do caminho da cruz é afeto ou afeições naturais, onde a cruz quer trabalhar profundamente, para que eu e você venhamos nos apegar mais ao nosso Senhor. Porque essa é a chave. Não adianta você deixar algumas pessoas por deixar. Não adianta você perder a sua vida por perder. Irmão, só tem valor perder a nossa vida por causa de Cristo. Como está no verso 39, por minha causa. Não interessa perder nada, irmão, se não for pela causa do nosso Cristo. De que adianta perder ou ganhar, ter ou não ter, se não é por causa da pessoa de Cristo. Tudo será inútil, ter ou não ter, relacionar ou não relacionar, conquistar ou não conquistar. As duas coisas podem ser inúteis, se não for por causa de Cristo. Então, essa foi a primeira porção que consideramos. Lucas 17, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. Lucas 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Verso, então, 32 e 33. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. E aqui nós já falamos tanto sobre isso. As paixões, as alianças que Salomão fez com aquelas mulheres princesas, que são princesas por causa que elas são filhas de reis mundanos. E aquela aliança construída por Salomão, porque ele amou, no final da sua vida, mais aquelas mulheres, mais a aliança que ele fez com o mundo, do que o próprio Senhor. E já falamos tanto sobre isso. E falamos até mesmo que os ídolos que Salomão levanta
tem relação direta com essa expressão aqui, lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Não é? Porque aqueles ídolos, aquele culto levantado, é fruto dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra, já que as filhas de Ló se relacionaram com Ló. E desses relacionamentos, então, saiu aqueles povos abomináveis ao Senhor, a qual Salomão edificou, então, ídolos. E isso foi abominável aos olhos do Senhor, porque Salomão amou mais as mulheres, o mundo, do que a Deus. E Salomão já não era de todo fiel ao Senhor. Começou amando ao Senhor, mas terminou sua vida de servo e de rei, não sendo fiel de todo o coração. Então lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló estava apegado a Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló estava apegada àquele festejo daquela cidade, àquela orgia daquela cidade, aquela cidade imunda, impura. Quando aquele povo, em Êxodo 32, que é onde nós paramos, fruto dos corações, fruto daquela mente vazia, eles edificaram um bezerro de ouro. Os irmãos se lembram, porque é aí que nós paramos. E eles passaram a fazer o quê? Quando aquele bezerro de ouro foi erguido, eles comiam e bebiam e se divertiam. Assim como nos dias de Sodoma. Comiam, bebiam e se divertiam. É sugerido, irmãos, que aqueles filhos de Israel, quando está mencionado que eles comiam, bebiam, que eles se levantaram para comer e beber e se divertir, é sugerido que naquela festança havia homens e mulheres nus. É sugerido ali que se levantou uma festa de orgia, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Só que ali são os filhos de Israel. Porque elaboraram aquilo que estava no coração. Edificaram um bezerro daquilo que estava na mente. Porque não ocuparam com as coisas do Senhor. E passaram e se levantaram a comer e beber. E a se divertir. Esse é o cenário daquela pretensa adoração ao bezerro de ouro. Isso foi o que aconteceu com os filhos de Israel. A condição deles está se tornando, porque eles vão chegar num ápice, está se tornando já pior do que eles eram. O que você acha? Um festejo dessa maneira, você acha que eles, como filhos de Israel, estão caminhando em um progresso? Ou como filhos de Deus, os filhos de Israel, estão retornando a uma condição reprovável? Pense você mesmo e julgue você mesmo. Eles estão caindo em uma condição pior do que aquela de quando eles partiram. E estamos falando dos filhos de Deus. Não estamos falando do mundo. O mundo vive nessa vida de depravação constante. Nós estamos falando de um retorno a uma condição por causa da mente. Porque não levaram seus pensamentos cativos às instruções de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, à promessa de Deus. Não fizeram memória dos feitos de Deus, da sua obra, do sangue derramado, da morte do Cordeiro. Então suas mentes se tornaram reprovadas e abomináveis. Então eles praticaram ali, naquele culto de adoração, esse festejo. Assim como nos dias de Ló. Então lembrai-vos da mulher de Ló. Então quem quiser preservar a sua vida, verso 33, perdê-la-á. E quem perder, de fato, salvará. Ele está falando de um progresso de salvação. Se nós queremos viver como a mulher de Ló, então nós iremos perder essa vida zoe de Deus. Então esse seria o segundo aspecto aqui, o apego ao mundo. O primeiro, os afetos naturais. O segundo, apego ao mundo.
Mateus capítulo 16, o terceiro. Volte novamente aí, Mateus 16. Seria o terceiro aspecto que nós não partilhamos ainda. Mateus 16, o versículo 22. Vamos ler aí o verso 21 também. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, porque o Senhor está falando de morte, o Senhor está falando do caminho da cruz. E Pedro, na sua vida natural, é claro, vai reprovar o Senhor Jesus, não é? Então Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti. Então essa expressão aqui nós iremos meditar assim que o Senhor permitir. Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Então a mente de Pedro é tomada aqui de um sentimento natural. Não são os sentimentos e os pensamentos de Cristo, porque os pensamentos de Cristo e do Senhor Jesus aqui é ir para Jerusalém. Está estampado em sua face que ele veio para ir para Jerusalém, lugar onde os profetas eram mortos. E ele também seria morto, e ele iria sofrer e padecer muitas dores. Ele teria que ir para a cruz. E Pedro reprova o Senhor, mas a preocupação de Pedro, na verdade, é com ele mesmo, não propriamente com o Senhor. Porque se o Senhor está falando de morte, aquele que é o guia deles, aquele que é o Senhor deles, aquele que cuidou deles, aquele que proveu tantas coisas para os discípulos, agora esse nosso Senhor vai morrer, o que será de nós? Então tem compaixão de ti, Senhor, está mais relacionado a tem compaixão de mim mesmo, porque o que será de mim se o Senhor morrer? Então, o que nós temos aqui? Uma falsa compaixão. Então, esse é um outro aspecto do caminho da cruz. Ou, então, uma autopiedade, se você preferir. Ou uma falsa compaixão. Então, tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas ou não cogitas, não é, das coisas de Deus e sim dos homens. Então esse é o segundo aspecto do caminho da cruz. Então qual seria? Falsa compaixão ou autopiedade. João capítulo 12, o quarto ponto. João capítulo 12. A partir do versículo 21. João capítulo 12, verso 21. Vamos ler aí o verso 20 ainda também. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia ali alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Há um ápice aqui no que concerne ao ministério de Jesus que está acontecendo. Porque agora esses gregos foram despertados neles um interesse pelas palavras de Jesus. De fato, seria um grande momento na vida de Jesus. Você já imaginou? Os gregos dotados de conhecimento, querer vir agora atrás do Mestre, do Senhor Jesus, para ouvir suas palavras. De fato, isso seria um grande momento, né, de glória para a vida do Senhor Jesus. Certo? Esse é o cenário, e depois falaremos mais sobre isso aí. Então, verso 22. Felipe foi dizê-lo a André e Felipe, e comunicaram a Jesus o que os gregos estavam
atrás dele. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, depois, com calma, nós podemos pensar, mas você já pode fazer o seu pensamento. O que será que Felipe, André pensaram nessa hora? Chegou o momento, né? Agora chegou também a nossa hora, porque o Senhor responde assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas o texto não parou aí. E o nosso Senhor Jesus vai falar de morte novamente, assim como ele falou para Pedro de morte, né? Então, verso 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, porque o Senhor Jesus está falando de um princípio, está anunciando a sua morte, mas está estabelecendo um princípio para a vida cristã, para a vida do caminho da cruz. Não tem vida sem morte, é necessário passar pela morte para que tenhamos vida. Esse é o aspecto da salvação, esse é o aspecto do caminho da cruz. Se nós não queremos perder a nossa vida, não há como ser vida para outros. Paulo vai dizer que nele operava a morte, para que pudesse produzir vida em outros. É o mesmo princípio da cruz, é a mesma cruz. A cruz que operou morte, a cruz que operou salvação. A cruz que operou morte e operou ressurreição. Esse é o caminhar das nossas vidas. Na medida que, então, a cruz vai continuando, operando em nós morte, nós podemos produzir vida para outros. Esse é um princípio, ainda que está sendo anunciado sua morte, lá naquela cruz. Então, verso 25, a frase aí que repete, basicamente em todas as 4 porções que lemos: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la a vida eterna. Qual seria o 4º aspecto aqui? Glória pessoal, uma autoglorificação. Então aqui nós temos esses 4 aspectos do caminho da cruz. Afetos naturais, afeição, a qual a cruz precisa trabalhar profundamente. Segundo aspecto, nosso apego ao mundo, coisas, né? Ao mundo, riqueza, apego ao mundo com relação aos nossos pensamentos, é um dos aspectos importantes que nós estamos tratando, né? O terceiro ponto, autopiedade, ou então falsa compaixão. Isso acontece conosco, muitas vezes na vida de comunhão. E um 4º, então, autoglorificação, ou glória própria. 4 aspectos do caminho da cruz, que devemos considerar no assunto que nós iremos seguir com a ajuda do Senhor, assim que concluirmos esses quatro aspectos. Então, abra comigo, e eu vou anunciar, então, para os irmãos, e os irmãos já vão entender por que esses 4 aspectos são importantes. Então, você abra na carta aos Efésios, no capítulo 4 da carta aos Efésios, capítulo 4, vamos ler aí o verso 1 a 3. Efésios capítulo 4, verso 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, essa palavra será uma palavra-chave importante, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O verso 3 é a base daquilo que iremos partilhar, com a ajuda do Senhor. Já havia dito para os irmãos que iríamos falar dos aspectos práticos daquilo que eu e você conhecemos do Supremo
ou do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E é nessa carta mesmo que nós temos os caminhos de Deus nos aspectos práticos desse propósito eterno, do supremo propósito. Porque, irmãos, se isso que nós conhecemos, que foi dado da parte de Deus, não for tocado na experiência de maneira real e viva, corremos um risco do propósito de Deus se transformar em uma simples doutrina, ou mais uma doutrina, ou um novo ensino, sublime, excelente ensino, capaz de colocar em ordem toda a Escritura, alinhar todo o pensamento, ensino e instrução do coração de Deus. Mas não é suficiente se nós queremos seguir os caminhos do Senhor até o dia da sua volta. Será necessário compreender os aspectos reais e práticos na nossa vida e na vida coletiva, já que a ênfase da vontade eterna de Deus é coletiva. É Cristo e a sua igreja. Então, qual é a realidade espiritual da igreja? Então, com a ajuda do Senhor, nós seguiremos aí, baseado no versículo 13, então, que vamos tomar ele como chave e como desafio para nossas vidas, nos dias em que nós estamos vivendo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, esse é o tema pré-anunciado. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, irmãos, infelizmente, nós olhamos para trás, no que concerne a história do corpo de Cristo e da igreja, o que mais nós temos são divisões. E há pouca coisa preservada. Ninguém pode produzir nenhuma unidade do Espírito, porque essa unidade só pode ser promovida pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é verdadeiro para todo o corpo de Cristo, mas o Senhor vai nos chamar a atenção, para que isso seja uma experiência, escute bem, irmãos e irmãs, para que isso seja uma experiência real, em todas as assembleias de Deus, em todos os lugares. Somos chamados para preservar, na experiência, a unidade do Espírito desta assembleia. Assim como todas as outras assembleias são chamadas para preservar a unidade do Espírito, porque quem dá início à realidade dessa unidade, no que concerne a igreja como um todo, mas no que concerne a assembleia, ela não é formada por homens. Quem dá início a uma unidade coletiva, por menor que seja, ela provém do Espírito Santo. Assim como nenhum de nós nasce de novo por vontade humana, nenhuma assembleia genuína nasce por vontade própria. Porque toda assembleia que é gerada pelo Espírito Santo, ela é celestial e deve manter o seu caráter espiritual. O Senhor nos convida para olhar para aquilo que é celestial. Porque, irmãos, se nós olharmos para a estrutura e forma, talvez não há quase nenhuma diferença dessa forma e estrutura que nós estamos aqui com outros lugares. Quase nenhuma. Não é? Quando nós olhamos para a forma de culto e olhamos para outros lugares, qual a diferença? Quase nenhuma. Algumas coisas mudam, uma coisa ou outra, mas de modo geral existe uma forma semelhante, não é? É. Então o que muda, queridos irmãos? É o quanto nós iremos tocar
daquilo que é realidade espiritual, como foi lembrado na mesa, no que concerne à vida prática de uma localidade. Eu uso o termo assembleia, mas você pode usar outra expressão se você quiser. Uma localidade, uma congregação, um ajuntamento dos santos. O quanto isso é real para nós como assembleia. Porque, irmãos, é isso que vai determinar. Está aí a diferença. Então, tudo que nós tocamos, quando nós entendemos a essência da igreja, de uma assembleia, é a partir daí que o Espírito Santo produzirá temor nos nossos corações. Porque a forma é semelhante, mas quando nós começamos a prestar culto a Ele, a servir ao Senhor, a cuidar uns dos outros, ministrar uns aos outros, nos assentar aqui para partir o pão, para celebrar a mesa do Senhor. Existe algo que precisa estar aqui, e não aqui na estrutura. Nós nos reunimos em um ambiente espiritual. Então, se nós tocarmos essas coisas por meios carnais, o Senhor irá nos julgar. Compreende a diferença? Essa é a diferença. Porque no que concerne a forma, é igual. Então deve haver temor quando nós tocamos uns aos outros. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para servirmos uns aos outros. Quando nos colocamos para ministrar a palavra. Para orar uns pelos outros. Para cultuar. Para adorar. A adoração não pode ser fruto dos nossos corações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Elas precisam ser fruto daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Irmãos, essa é a grande diferença do bezerro de ouro e do candelabro de ouro. O bezerro de ouro é fruto de pensamento do homem. Uma assembleia não pode ser constituída fruto de um pensamento humano. Assim como a igreja não pode ser construída fruto de um pensamento do homem, porque ela é celestial. Só o Espírito Santo pode nos encher de tal maneira para que uma assembleia ou a igreja seja edificada. Porque a aparência existe lá no bezerro de ouro. O que tem de aparência lá em Êxodo 32? Nós já lemos várias vezes aquela porção. O que nós temos de aparência? Altar. Porque o povo seduziu Arão, Arão acolheu aquela ideia do povo, porque Moisés tardou em descer do monte, então vamos levantar aí vamos criar um Deus, ou deuses, para nos conduzir de volta ao Egito, já que esse Moisés não vem mais, está demorando. Então é elaborado aquele bezerro, fruto dos seus próprios pensamentos. Se você ler Jeremias 6, você vai ver que Jeremias vai falar isso a respeito daquele povo. Que os males que aquele povo estava colhendo era fruto dos seus próprios pensamentos. Por isso que falamos que o bezerro de ouro nada mais é do que um ambiente religioso. E o que você tem lá que eles vão pedir? Eles vão fazer um altar. Bom, é da vontade de Deus que o povo levante um altar, não é? Sim. E que no dia da festa do Senhor, como é mencionado lá, eles também vêm oferecer sobre esse altar o quê? Holocausto. Então o holocausto também é da vontade do Senhor, não é? Altar, holocausto, sacrifício. Tudo isso está naquele ambiente. Mas o que está posto em evidência é o bezerro de ouro, que foi trabalhado com aquele buril, um instrumento de trabalho no ouro, foi trabalhado, pensado, elaborado e construído aquele ambiente religioso. Possui altar. Possui holocausto. Mas o que está ali é um bezerro de ouro. Isso fala da construção do homem. É semelhante. Se tem altar, é semelhante. Tem adoração ao bezerro de ouro? Tem, mas é semelhante. Tem holocausto? Também tem. Tudo semelhante. Mas é uma criação do homem. A igreja não é criação humana. A igreja provém do Espírito Santo e nasceu do coração do Deus e Pai.
Bezerro de ouro é fruto do coração do homem. Aquele misto, aquele festejo. Compreendeu a diferença? O candelabro, quando você vai lendo a instrução daqueles que então estavam formando aquele candelabro, já que o candelabro é uma figura então da igreja celestial. O candelabro fala de um testemunho. As 7 igrejas de Apocalipse são o quê? Candeeiros. Então está explicado o sentido de candelabro. Uma peça também de ouro batido. Provavelmente formado diferente do que é o instrumento de buril. Uma peça de ouro batido, provavelmente aquecido no fogo, e o Espírito Santo com seu martelo, dando forma àquele candeeiro. Aquece no fogo, pega o seu martelo e vai dando forma àquela peça, uma única peça de ouro, até que aquilo então se forme como um candeeiro. É assim que a igreja é formada. Por meio desses golpes do martelo, do Espírito Santo, por meio do trabalho, da cruz, citamos 4 aspectos, é que o Senhor vai formando e forjando um testemunho, um genuíno candeeiro. Mas você vai ver que aqueles que construíram o tabernáculo, e que são os edificadores, e que são os construtores, lá está assim, que esses homens, os ourives, são homens cheios do Espírito Santo. Porque eles não têm nada para criar, senão por meio do Espírito Santo. Porque a igreja é celestial. Suas obras são celestiais. Os serviços são espirituais. A igreja, serviço, culto, adoração, não é invenção de homens. É elaborado pelo nosso Deus e Pai celestial, dado ao Espírito Santo o testemunho de Deus, que anuncia o Cristo de Deus. Essa é a grande diferença, queridos irmãos, de um ambiente religioso e da igreja celestial de Cristo. É isso que difere. Compreendemos isso, irmãos? A natureza espiritual da igreja de Cristo. A natureza espiritual desta assembleia. E a natureza espiritual de tantas outras assembleias, que assim foram forjadas e nasceram por meio do Espírito Santo. E agora aqui estamos nós. E a pergunta que fica para nós iremos então meditar sobre esse tema. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vê, pois, Moisés, que faça tudo conforme a inspiração de Deus. Irmãos, quão importante é isso? Não é façamos tudo conforme aos nossos intentos, ou com nossas mãos carnais. Agora os irmãos entendem por que nós passamos rapidamente de novo, e falamos que nós precisamos, com a ajuda do Senhor, guardar pelo menos esses 4 aspectos do caminho da cruz. Você sabe por quê? Porque, irmãos, nenhuma unidade será preservada sem o caminho da cruz. Esforçando-vos por preservar essa unidade que o Espírito Santo formou. Então nada poderá se interpor aí. Caso contrário, não iremos preservar. E preservar a unidade do Espírito, queridos irmãos, no vínculo da paz, é preservar o testemunho de um único nome que qualquer uma das assembleias de Deus deveria levar. Agora você entende aonde o caminho da cruz vai nos atingir? Quando entendemos a realidade desta unidade. Irmãos, afetos naturais não se pode colocar em lugar do nome do Senhor. Porque eu e você estamos aqui, com as nossas diferenças, com os nossos laços de afeto diferentes, seja familiar, seja de amizade. Então aonde que a cruz vai entrar?
Nós estamos aqui, queridos irmãos, e essa deve ser a experiência desta Assembleia, deve ser de outras, deve ser da Igreja de Deus. Nós não estamos aqui para preservar nossos laços naturais. Nós estamos aqui para preservar a unidade do Espírito Santo, que levanta o testemunho de um único nome. Não é do seu nome, não é da sua família, não é da sua casa, não é da minha casa. Mas é o testemunho do nome, da família de Deus em Cristo Jesus. O que é a minha família, o que é a sua família, o que é a nossa família, no que concerne a preservar a unidade do Espírito no vinho da paz, é nada. Porque o Senhor vai zelar pelo seu nome santo, pela sua família santa, pela sua casa santa. 4 aspectos importantíssimos do caminho da cruz. Sem isso, não iremos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse é um chamado para nós. E esse capítulo 4 é tão bonito, porque esse preservar a unidade está no meio de uma diversidade. Nós não estamos falando de igualdade. Acabamos de falar aqui. Nossos laços são diferentes, nossas amizades são diferentes, nossos vínculos até mesmo de parente é diferente. Não é? Entre nós? Claro que é. Tudo isso é natural. Serviço diferente, ações diferentes, personalidade diferente. Irmãos, que desafio. Guarde esse tema no teu coração. E que o Espírito Santo nos ajude a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em meio a toda esta diversidade. Porque toda ela vai ser usada como ferramenta. E só tem um único caminho. Os irmãos entendem? Quando você olha para esse capítulo 4, você fala, Senhor, talvez esse é o primeiro caminho. Senhor, em meio a essa grande diversidade, nós só temos que fazer uma coisa: tirar sandálias dos nossos pés, lavar nossas mãos, entregar tudo que temos e tudo que somos, porque é inútil, e nos render a Ele, e nos render ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Para que então, por meio do seu martelo e dos seus golpes certeiros, Ele nos ajude a preservar um único e santo nome, o qual irá durar por toda a eternidade. O seu nome, o seu sobrenome vai ficar no pó. Mas o nome do nosso Deus Santíssimo e a família do Pai Eterno durará para todo sempre. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, no meio das nossas diferenças. Lançamos mão de toda a nossa capacidade. Viu como a igreja não é uma intenção do homem e não pode ser sustentada por mãos humanas, a não ser por artifícios cheios do Espírito Santo. E, irmãos, isso é uma beleza, isso é um descanso, porque nós podemos ir diante de Deus e do Espírito Santo e falar, Espírito Santo, esta Assembleia é sua, portanto, estabelece o teu governo, porque foi tu mesmo que gerou. Então o Senhor mesmo há de sustentar até o último dia. Porque, irmão, se foi construção da mão de homens, o Espírito Santo não tem por obrigação de sustentar nada que é do homem. Mas ele tem por obrigação, com todo zelo e temor, de sustentar aquilo que ele mesmo gerou. Assim como ele tem um compromisso com cada um de nós, que nascemos de novo, pelo Espírito Santo, ele tem por compromisso cuidar, guardar, proteger, trazer de volta cada uma das pedras vivas, porque foi ele mesmo que nos gerou pela palavra do seu poder. Se ele solta a corda, é para um dia ele puxar de volta,
porque foi Ele que nos gerou. Irmãos, isso é realidade espiritual para a vida de uma assembleia. Descansamos naquilo que Ele fez e podemos reivindicar com toda a nossa ousadia: Deus, sustenta aquilo que Tu semeaste e preserva o testemunho de Jesus Cristo entre nós. E assim iremos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque como assembleia nós somos um único pão celestial, que não reina entre nós nenhum outro nome, nenhuma outra casa, nenhuma outra família, a não ser a família de Cristo, os interesses de Cristo, os interesses do Pai. E seja esse lugar uma casa para Deus, uma noiva que ama o Senhor Jesus, e uma família de filhos para a glória do Pai Celestial. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então que o Senhor nos ajude, porque o Senhor já pesou ao meu coração. Mas iremos concluir esses tópicos que mencionamos para os irmãos, porque foi isso que o Senhor também já havia dado por caminho, e eles são extremamente importantes. Então, sem o caminho da cruz, não iremos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se o que prevalece, queridos irmãos, é as nossas vontades, então não iremos preservar nada. Se o que prevalece é as nossas intenções, então não iremos preservar. Entende? Onde que entra o caminho da cruz? Se nós queremos exaltar a nossa vida, então não é possível preservar a unidade do Espírito. Se queremos estar agarrado ao mundo e às coisas do mundo, como preservar a unidade do Espírito? Não é? Então que o Senhor fale aos nossos corações. Então fica aqui, irmãos, essa conexão do assunto que temos partilhado e já pré-anunciado, então, aquilo que o Senhor está pesando a todos nós, penso, não só ao meu coração, mas talvez uma necessidade coletiva para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque somos um só pão, um só corpo. Então que o Senhor nos dê graça para isso, mas vamos com a ajuda do Senhor também concluir aquilo que iniciamos. Então fica aí, irmãos, para nossa consideração, e não tire então o seu pensamento ali daquele cenário do bezerro de ouro, porque tudo que nós estamos vendo ali é uma unidade sendo quebrada. Não é? Porque, irmãos, o que você tem antes do bezerro de ouro? Nós já vamos terminar. E por que aquele estado daqueles filhos de Israel, a partir do bezerro de ouro, se torna pior do que o anterior? Você tem uma sugestão? Porque nós já até mencionamos sobre isso, o que está escrito em Mateus 12. Lembra? Daquele espírito imundo que está naquele homem. E que aquele espírito então saiu daquele homem. Lembra-se disso? Mateus 12. Não é? Ele saiu daquele homem. Então não tem como termos outro pensamento, senão pensarmos ali, e essa é uma correlação com 2 Pedro, não é? Que todo aquele que creu em Cristo, todo aquele que nasceu de novo, ele não é mais escravo do pecado, certo? Não há nele nenhuma maldição, certo? Nesse sentido, ele foi purificado, certo? Não há nenhuma maldição sobre nós. Nós não estamos mais aprisionados, certo? Então, aquele espírito imundo sai daquele homem. Porém, ele vai e anda para os lugares afora, os lugares áridos. E ele volta para aquela mesma casa da onde ele saiu. Quando ele volta, o que ele encontra? Uma mente vazia, uma mente varrida. Nascemos de novo, cremos no Senhor, mas do que a nossa mente tem se alimentado? Então esse é o sentido. E o que acontece, o que Mateus vai dizer? Que então aquele espírito volta não sozinho, mas ele volta com mais 7.
para ocupar a mente vazia. E o estado daquele homem, ou daquela casa, se tornou pior do que o primeiro. Isso é uma realidade. Porque o que está acontecendo com os filhos de Israel? Em 2 cenários, nós já citamos o outro, que é Números 14, quando eles estão diante da terra de Canaã, e o Senhor julga aqueles que foram rebeldes, que inflamaram a terra, infamaram a terra, e o Senhor então faz com que eles retornem para o deserto. O estado deles, desde o bezerro de ouro, está se tornando pior do que antes. Porque qual era o intento de Deus antes, queridos irmãos? Após o Senhor dar a instrução lá no Monte Sinai. Que eles fizessem o que? Um santuário, para que eu, o Deus, pudesse habitar no meio deles, e que eles fizessem tudo segundo o padrão divino, o padrão que foi dado a Moisés no monte. Lembra-se disso? Não foi isso que Deus pediu? E que eles seguissem os mandamentos e guardassem as palavras de Deus. Isso foi antes de Moisés subir ao monte. Êxodo 19. Se vocês guardarem a minha aliança, guardarem os meus mandamentos, então vocês serão o quê? Povo de propriedade exclusiva. Não era isso? Isso foi dito antes de Moisés subir ao monte. Então isso fala do coração e da vontade de Deus. Que ele seria o quê? Raça eleita. Essa era a vontade, o coração de Deus. Vocês vão ser um povo peculiar, exclusivo. Vocês são meu. Essa assembleia pertence a Ele. Vocês são meu. E o que mais que aquele texto vai dizer em Êxodo 19? Que vocês serão uma nação de sacerdócio. Não é isso? As mesmas palavras de Pedro. Esse estado é excelente. Não é excelente? Claro que é. Todos são chamados para ser sacerdócio real. Para serem servos e servas do rei. E servirmos ao nosso Senhor. As diferenças de serviços, mas sem distinção de clericalismo e tudo mais. Esse era o estado sublime. Assim seria edificado o tabernáculo. É assim que Deus deseja, pelo Espírito Santo, que seja edificada uma casa, uma assembleia como essa. Porque todos nós somos sacerdócio real. Para ministrar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para cooperar junto dele. Esse estado é um estado excelente. Da vontade, do coração de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles levantam algo da intenção da sua mente, da sua vontade, das lembranças do Egito, criam aquele bezerro de ouro, e o Senhor então vai julgar aqueles. Então Moisés vai perguntar àquele povo, que estava ali festejando, naquela orgia, quem é do Senhor? Então nós sabemos que aqueles levitas somente se colocaram em pé, diante de Deus, e tomar suas espadas, e passaram a fio da espada, todos aqueles homens ali. Por quê? O juízo de Deus sobre a casa de Deus. Agora, esse estado se tornou pior do que antes, não é? Porque ali agora foi formada um grupo chamado levita, e só eles ministrariam no tabernáculo. Mas essa não é a vontade de Deus. Por causa da dureza dos corações. O estado deles agora se tornaram pior do que antes. Porque antes todos tinham a liberdade de ministrar a Deus. E agora é estabelecido essa elite, nesse ambiente religioso. E você tem então, por causa de títulos e de posição, você tem o clericalismo, e os leigos na casa de Deus. Um estado pior do que o outro. Porque o outro, na verdade, é um estado excelente. Mas por causa da mente, do coração anulado, eles elaboraram algo que não pertence a Deus. E não era da vontade de Deus. Todos deveriam servir com suas diferenças para a edificação e propósito daquele tabernáculo. Não era do agrado que formasse uma elite, e sim que todos cooperassem,
Irmãos, o que você pensa sobre isso? Esse é um estado melhor do que o primeiro? Creio que não. Porque não é a vontade de Deus. Então, quando a nossa mente não é ocupada, não é renovada, quando a palavra de Deus não é guardada, quando se colocamos contra a sua verdade, justiça e amor, que é o significado daquela terra, colocamos contra a vontade e propósito de Deus, começamos a edificar aquilo que é fruto dos nossos próprios pensamentos e levantamos um bezerro de ouro. Então o Senhor tem que julgar a sua casa. Então esse é o cenário de Êxodo 32. Então o estado daqueles filhos de Israel se agravaram. E a partir dali, então, você vai ter a 10ª reclamação contra o governo de Deus, visto ali na pessoa de Moisés. Eles vão de novo pedir que se levante um outro capitão, porque ali já pediram que levantasse um outro, porque Moisés não volta. De novo, eles vão fazer a mesma coisa, pedir que se levante um outro capitão, que o governe, que leve eles para o Egito. E o estado deles vai se agravando. São as mesmas palavras que Pedro vai dizer na sua 2ª epístola. Que era melhor então que eles não tivessem conhecido o Deus da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Libertador, que eles não tivessem conhecido as leis espirituais divinas. Então o estado deles se tornou abominável. E o Senhor então julga aquele povo no deserto para exterminar toda aquela geração. Mas daqueles que eram fiéis e que permaneceram fiel, Deus faria e cumpriria a sua promessa, que ele seria uma grande nação dentro da terra de Canaã. Então nada mudou com relação a Deus, nada mudou com relação ao seu propósito, nada mudou com relação à sua promessa. Deus apenas julgou a sua casa, porque o estado daqueles filhos de Israel se tornaram pior. Mas a vontade de Deus permanece. Hebreus vai dizer que mediante 2 coisas imutáveis, promessa e vontade. Abraão sendo apenas um recipiente, assim como a igreja sendo apenas um recipiente da vontade imutável de Deus. Como nós cantamos o primeiro cântico aqui. Vontade imutável. Graças a Deus por isso. Seu propósito não vai mudar. Seus intentos não vai mudar. O que ele busca são os seus cooperadores, para preservar os intentos, a vontade da casa de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, obrigado pela tua grande bondade e misericórdia. Cumpra, ó Senhor, em nós o teu propósito. Vence-nos, ó Senhor. Ata as nossas mãos caídas. Renova a nossa mente pela tua palavra. Nos habilita, ó Senhor, para te conhecer cada vez mais. Habilita pelo teu Espírito, para que sejamos, ó Senhor, os teus cooperadores. Para que possamos, junto de ti e uns com os outros, preservar a beleza do corpo de Cristo. Preservar e zelar pelo teu nome santo. Para que a tua casa seja edificada. E que tu mesmo encontre um lugar de morada entre nós. Para que o nosso Senhor Jesus possa passear no meio de nós. Para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de visitar cada um de nós, de aplicar a tua palavra, de ministrar nos nossos corações. Senhor, fique à vontade em nosso meio. Opere com o poder supremo da tua cruz. Nos desarraiga, ó Senhor, de tudo aquilo que nos prende, para a tua glória, para o teu louvor. Que o Senhor encontre em cada um de nós, e encontre nesta Assembleia um caminho livre, para que o Senhor possa colocar aqui o teu nome, a tua glória, a tua palavra, a tua vontade, que ela reine sobre nossas vidas, ó Senhor. Preserva cada um de nós e preserva a tua unidade até o dia da tua volta, é o que nós te pedimos. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu grande amor e pela tua compaixão para conosco. Nós te bendizemos e louvamos no nome de Jesus. Amém.